Eles riram na porta. Não foi um riso alto, desses que anunciam alegria. Foi aquele riso curto, automático, de quem decide quem entra e quem não combina. Riram como quem olha a roupa e já acha que conhece a história inteira. Riram do chapéu de palha, da bota com barro seco, da camisa simples com cheiro de terra. Riram do homem que parou uma Saveiro velha no meio de SUVs brilhando no estacionamento, como se aquele pedaço de poeira tivesse ofendido o asfalto. O tapete vermelho começava do lado de fora e entrava no salão refrigerado como uma faixa de fronteira. Aqui dentro, os escolhidos. Aqui fora, o resto do mundo. Eliseu desligou o motor e ficou alguns segundos olhando a fachada de vidro. Tinha brilho demais ali. Brilho de coisa que não envelhece, porque foi feita para não parecer humana. No reflexo, ele viu as mãos marcadas, unhas com vestígios de trabalho, veias salientes. O vidro parecia diminuir tudo que era real, e ele soube, antes mesmo de sair do carro, que ia precisar de paciência. Ele ajeitou o chapéu e desceu. O tapete chiou sob a sola. Um som pequeno, mas que fez 2 seguranças virarem o rosto ao mesmo tempo. Um deles abriu a porta com a cordialidade de quem abre, mas não convida. O outro mediu Eliseu como quem mede risco. Boa tarde, Eliseu disse. A palavra ficou suspensa. Dentro, o ar-condicionado soprava um frio de shopping. Cheiro de café, verniz, papel novo. Uma música baixa que tentava parecer elegante, mas parecia só cara. Havia uma maquete enorme no centro do salão, com ruas milimetricamente desenhadas, árvores com verniz brilhante e mini-carros que nunca pegariam estrada. Ao redor, clientes tocavam as peças como quem toca um objeto sagrado. Relógios caros, sapatos sem poeira, perfume caro que não conhece o sol. Um homem de terno cinza, Caio, percebeu Eliseu e abriu um sorriso de vendedor experiente. Só que o sorriso dele tinha 2 camadas. Por cima, educação. Por baixo, um deboche bem treinado. Ele não veio andando com pressa. Veio com calma, como quem se dá o direito de comandar o ambiente. Posso ajudar? Caio perguntou, e o tom já vinha pronto, encaixado. O que você quer aqui? Eliseu olhou a maquete antes de responder. Não por timidez, por método. Vim ver um lote. Caio piscou, como se não esperasse a frase tão direta. Ele passou os olhos rápidos nas botas, no chapéu, na Saveiro lá fora visível pelo vidro. Certo. Caio falou, e fez um gesto com a mão, meio amplo, meio teatral. Só para alinhar. Aqui a gente trabalha com lançamento de alto padrão. Entrada mínima, análise, financiamento, ou claro, pagamento à vista. Ele sorriu do à vista, como se estivesse contando uma piada interna. Eliseu não mordeu a isca. Caminhou devagar até a maquete, como se estivesse entrando no próprio terreno. Passou a mão na miniatura do lote, sentiu a superfície lisa e olhou as linhas das ruas. Sua atenção não era de cliente encantado. Era de quem lê mapa com o corpo. De repente, uma mulher se aproximou com outro jeito de olhar. Débora. Não era servil, também não era fria. Era profissional. Do tipo raro. Boa tarde. Posso te mostrar as plantas? Ela perguntou. Sem condescendência. Só trabalho. Eliseu assentiu. Caio ficou meio de lado, como quem deixa o colega cuidar do caso pequeno. Mas ainda quer assistir por diversão. Débora entregou uma pasta com plantas e dados do empreendimento. Eliseu abriu e começou a observar sem pressa. Enquanto ele lia, Caio aproveitou para soltar a primeira lâmina, bem baixa, para só quem estava perto ouvir. O senhor veio por curiosidade? A gente recebe bastante gente que gosta de sonhar. Eliseu levantou os olhos. Eu não sonho com terra. Eu compro ou eu não compro. A frase saiu calma, sem agressão. Mas entrou como pedra no copo. Caio riu, bem leve. Entendi. E o senhor trabalha com quê? Eliseu fechou a planta com cuidado. Com a coisa que sustenta tudo isso aqui. Caio franziu a testa, como quem procura uma resposta para encaixar numa gaveta. Agro? Ele perguntou,
já com a caricatura pronta. Eliseu apontou para o desenho. Água. Silêncio. Foi como se ele tivesse dito uma palavra proibida num salão onde tudo era obra, assinatura, índice de valorização. Água não combinava com as frases prontas. Caio tentou salvar o controle. Tudo isso está aprovado por laudo técnico, senhor. Topografia, drenagem, licenças. A gente tem documentação completa. Eliseu não discutiu. Fez uma pergunta simples. A pergunta que derruba gente que só vem de discurso. Onde fica a nascente? O ar ficou mais frio. Um jovem corretor, Tiago, parou com a prancheta no meio do caminho, ouvindo sem querer. Um cliente de terno caro, Dr. Fábio, olhou por cima do ombro, como se achasse graça. Ao fundo, um homem mais velho, Cláudio, observava sem se apresentar. Olhar de quem não ri fácil. Caio engoliu. Nascente? Ele repetiu, e tentou rir. Isso aqui é condomínio, senhor. Drenagem toda calculada. Não existe esse tipo de problema. Eliseu inclinou a planta sobre a mesa e passou o dedo por uma curva. Existe sempre. Só muda o lugar onde aparece. Débora se aproximou mais, interessada. Ela não sabia se ele estava certo, mas sabia reconhecer gente que fala com base. Você conhece a região? Ela perguntou. Cresci perto. Eliseu respondeu. Eu sei onde a água dá e onde ela mente. A frase foi baixa. E mesmo assim, mais de um par de olhos levantou. Caio tentou fechar o assunto com a linguagem institucional. Senhor, de verdade, a gente tem laudo. O engenheiro assinou. A prefeitura aprovou. O senhor pode ficar tranquilo. Eliseu apoiou a mão na mesa. Tranquilo fica quem não toma enxurrada na sala. Tiago soltou um risinho nervoso e parou na hora, como se tivesse percebido que rir ali era burrice. Eliseu continuou sem levantar a voz. Aqui. Ele tocou um ponto quase vazio na planta. Quando chove pesado, a água corre por essa inclinação. Ela não respeita a rua desenhada. Ela respeita a gravidade. Débora puxou a planta para si e acompanhou a linha com o dedo. Você está dizendo que pode ter lençol raso aqui? Ela perguntou. Se não prever, vai ter. E vai virar erosão ali na curva. Eliseu apontou com precisão. O comprador vai gastar o que acha que economizou. Caio respirou fundo, irritado por estar perdendo o palco. Isso é um lançamento de alto padrão, senhor. Tudo aqui foi pensado. Ele bateu levemente na pasta como quem diz, o papel manda. Eliseu olhou para ele com uma calma que irrita mais do que grito. Papel aceita qualquer coisa. A terra não. Cláudio, ao fundo, inclinou a cabeça. Uma coisa mudou no rosto dele. Interesse real. Dr. Fábio murmurou para alguém. Olha o cara. Virou engenheiro agora. Foi o tipo de comentário que sempre encontra risada fácil. Mas dessa vez, a risada saiu baixa e morna, porque Débora não riu. E quando alguém que está trabalhando sério não ri, o clima muda. Débora virou para Caio. Ele pode estar trazendo um ponto importante. Deixa eu entender. Caio abriu o sorriso novo, falso, tentando parecer flexível. Claro. A gente sempre ouve o cliente. E baixou a voz para Débora. Mas não perde tempo, tá? Esse tipo de gente gosta de aparecer. Débora ouviu e fingiu que não ouviu, mas guardou. Eliseu não queria aparecer. Ele queria ver. Quero visitar o terreno, disse. Caio fez um gesto como quem diz, tanto faz. Podemos agendar, ele respondeu. Mas só te aviso que os lotes mais desejados têm fila e a entrada mínima. Eliseu cortou sem brigar. Eu não vim para parcelar, vim para resolver. A frase foi o primeiro aviso sério. Só que Caio não entendeu. Ele olhou Eliseu como quem olha alguém tentando se passar por algo que não é. Certo. Caio sorriu. Então, qual lote o senhor quer resolver? Eliseu olhou a maquete de novo e tocou o lote com a ponta do dedo. Um gesto pequeno, mas preciso.
Esse. Tiago arregalou os olhos. Débora franziu a testa. Era um lote bom. Dos caros. Dos não pra você. Caio soltou uma risada curta, incapaz de segurar o instinto. Esse é o maior lote, ele disse. Aqui a gente fala de valores bem altos. Eliseu não respondeu. Só encarou. Caio sentiu necessidade de recuperar a superioridade. O senhor tem como comprovar renda? A gente pode encaminhar para análise, mas... Eliseu respirou. Eu não compro terra com renda. Eu compro com dinheiro. O salão começou a prestar atenção de verdade. Não porque acreditavam. Porque queriam ver até onde aquilo ia. Débora, cuidadosa, tentou preservar o procedimento. Podemos seguir pelo caminho normal. Se você quiser, eu te mostro os documentos do lote, as condições e... Eliseu levantou a mão, devagar. Um gesto que não era arrogância. Era espera. Primeiro eu vou ver a terra. Depois eu assino. Caio deu de ombros, mas por dentro estava incomodado. O tipo de cliente que não se curva ao script dá trabalho. Eles combinaram uma visita rápida. Enquanto isso, Caio se afastou com Tiago, cochichando. Você viu? Caio disse. Isso é golpe. O cara vem aqui, faz cena, tenta tirar foto, se sente importante. Depois some. Tiago, mais jovem, não tinha certeza. Ele tinha visto a forma como Eliseu apontou a água. Não era teatro. Não sei. Ele parece saber do que fala. Caio cortou. Saber ele sabe. Sabe plantar. Comprar aqui é outra liga. Do outro lado, Débora organizava papéis com Eliseu. Você realmente conhece água assim? Ela perguntou. Eliseu respondeu sem pose. Quem vive disso não pode errar. Água não perdoa. A visita ao terreno foi breve, mas suficiente. Quando Eliseu pisou no chão, foi como se ele tivesse entrado numa sala onde ele era o especialista e os outros eram visitantes. Ele andou, olhou inclinação, tocou o solo, observou vegetação, parou num ponto e ficou em silêncio. Débora esperou. Aqui, Eliseu disse apontando. É onde a água vai querer voltar. Pode até não parecer agora, mas ela volta. Débora olhou em volta e sentiu, sem entender tecnicamente, que ele falava com uma certeza estranha. Se você comprar, o que você faria? Ela perguntou. Eliseu respondeu simples. Eu preservo, eu não brigo com água, eu negocio com ela. Quando voltaram para a imobiliária, a atmosfera mudou. Não porque Eliseu estava diferente, mas porque agora ele estava decidido. No estacionamento, a Saveiro parecia ainda mais fora de lugar, mas Eliseu saiu dela com o mesmo passo. Entrou no salão e foi direto até a mesa. O riso na porta morreu. Foi substituído por curiosidade. Eliseu trouxe um saco de estopa. Não era cenário. Era vida real. Saco dobrado, amarrado com barbante, tecido gasto. Colocou sobre a mesa com um som seco que contrastou com o verniz da mobília. O barulho atraiu mais atenção do que qualquer relógio caro. Caio apareceu rápido, sorriso recalchutado, agora com fome de comissão. Voltou, que bom. Vamos dar andamento. O senhor trouxe... Ele apontou para o saco como se fosse ridículo. Eliseu desamarrou o nó com calma. Dentro, papéis, certidões, envelopes, comprovantes. Não era bagunça. Era a ordem de quem aprendeu que documento é tão sério quanto cerca. Ele espalhou os papéis em cima da mesa com método, um a um, como quem coloca cartas na mesa sem pressa de vencer, porque já venceu. O salão ficou quieto. Tiago se aproximou sem perceber. Dr. Fábio levantou de leve do sofá para ver melhor. Cláudio deu um passo à frente. Débora pegou um dos documentos e leu. Leu de novo. Seus olhos mudaram. Ela não sorriu, mas ficou mais firme, como quem percebe que está diante de um fato. Caio tentou manter a pose. Certo. Documentação. Ele disse, e a voz perdeu o deboche. Mas, isso aqui é o que exatamente? Eliseu respondeu sem drama. Prova de que eu não vim passear. Caio respirou. O senhor quer dar entrada, então?
Eliseu olhou direto. Eu quero comprar. À vista. A frase foi dita baixa, e mesmo assim pareceu bater na parede e voltar. Por um segundo ninguém soube reagir do jeito socialmente correto. Porque o script exige que aquele homem não tenha esse poder. E quando a realidade quebra o script, as pessoas travam. Débora assumiu o comando profissional sem pedir licença. Vamos fazer do jeito certo, ela disse, já chamando a coordenadora administrativa. Precisamos confirmar dados bancários e executar a transferência. A coordenadora veio com o tablet. Tiago correu para o computador. Caio ficou parado um segundo, tentando entender em que momento a sala deixou de ser dele. Cláudio observava em silêncio, e o silêncio dele era pesado. Não era ver para crer, era crer porque está vendo. Enquanto o sistema abria, Débora conferia documento por documento. Eliseu não ostentava. Ele só estava ali, inteiro. Caio tentou recuperar terreno com uma frase que agora saiu fraca. Claro. Excelente. O senhor, parabéns. Ele tentou sorrir. Eliseu não sorriu de volta. Não por maldade, por economia. Débora leu um trecho do contrato e apontou uma cláusula. Você falou da área de água. Se você quiser, podemos incluir uma cláusula de preservação e medidas preventivas de drenagem. Isso te protege. Cláudio se mexeu. Isso é sensato. Ele disse, pela primeira vez. Voz de dono. Incluam. Caio olhou para Cláudio como se tivesse levado um tapa sem mão. A coordenadora digitou os dados. Tiago confirmou no sistema. Um clique, outro. O salão inteiro acompanhava os movimentos como se fossem uma cirurgia. E então veio o som. O bip do sistema. Seco. Pequeno. Definitivo. Na tela, uma frase simples apareceu. Pagamento confirmado. Não teve fogos. Não teve música. Só a realidade caindo como uma porta pesada fechando. O ar mudou. Dr. Fábio ficou com o rosto sem expressão. Não era raiva. Era choque de percepção. Ele tinha rido cedo demais. Tiago ficou imóvel por um segundo. E então pareceu aprender 10 anos de vida em 10 segundos. Caio mordeu o canto do lábio. Não foi bonito. Foi humano. Era o desespero de quem percebe que julgou errado e que isso custa caro. Débora imprimiu o comprovante e colocou com cuidado na pasta. Depois, virou-se para Eliseu com respeito limpo. Está concluído. Agora assinamos. Eliseu assinou sem pressa. Mão firme, sem tremor. Quando terminou, ele guardou tudo de volta no saco de estopa, como quem guarda a ferramenta. Deu um nó. Simples. Final. Caio se aproximou, e pela primeira vez o tom dele não era de superioridade, era de tentativa. Senhor Eliseu, eu peço desculpas se... Ele travou. Eliseu olhou para ele. Não pede desculpa por não saber. Eliseu disse. Aprende a ouvir. E foi isso. Não teve humilhação de volta. Não teve revanche. A porrada foi limpa. Foi a frase. Cláudio caminhou até Eliseu e estendeu a mão. Bem-vindo, disse. Eliseu apertou, sem sorrir demais, sem se curvar. Débora acompanhou Eliseu até a saída, não por bajulação, mas por profissionalismo verdadeiro. Quando Eliseu passou pela porta, os 2 seguranças que tinham medido ele no começo, agora abriram caminho com outra postura. Não era medo, era respeito atrasado. No estacionamento, Eliseu parou ao lado da Saveiro. Antes de entrar, olhou uma última vez para o prédio de vidro. Não com ódio, com entendimento. Aquele lugar não tinha aprendido a reconhecer valor. Ele só tinha ensinado. Ele entrou no carro, ligou, e a Saveiro saiu levantando poeira. Lá dentro, o salão voltou a respirar, mas ninguém estava igual. Tiago olhou para Débora como quem olha para alguém que fez a coisa certa. Cláudio chamou Débora de lado e falou baixo, sem teatro. A comissão é dela. Ela conduziu do jeito certo. Caio ouviu, e o rosto dele caiu 1 milímetro. Não era vingança. Era consequência. Débora não comemorou. Só assentiu.
como quem entende que justiça, às vezes, é só um ajuste silencioso do que estava torto. Dr. Fábio pegou o café e deu um gole como se quisesse apagar o próprio comentário. Não apagou, mas guardou. Caio voltou para sua mesa, sentou e ficou olhando para a maquete, para o tapete vermelho, para o brilho. Parecia menor. Não porque Eliseu era mais, mas porque o riso dele tinha sido pequeno. Na janela, por um instante, Débora viu a Saveiro sumir. E o que ficou no ar não foi uma moralzinha. Foi uma sensação. A sensação de que a terra, quando entra num lugar de vidro, não pede permissão. E que o som mais caro daquela tarde foi um bip. No fim do dia, alguém comentou no corredor, sem conseguir rir: "Nunca mais eu rio de chapéu de palha." E ninguém respondeu. Porque era verdade. Antes de apagar as luzes, Débora guardou a pasta do contrato e por um segundo ficou olhando para o saco de estopa dobrado na lembrança. Não pelo dinheiro, pela dignidade do gesto. O tipo de dignidade que não se compra com brilho. Se essa história te pegou de algum jeito, comenta aqui embaixo. Você já foi subestimado pela aparência? E se já subestimou alguém, você teve coragem de admitir?